Cheguei, professor André Assinari aqui para mais uma aula e o tema da nossa aula de hoje é torque. Torque e equilíbrio. Meu, só pelo nome, só pela força da palavra, você já sabe que é importante, né? Torque. Que legal. Torque e equilíbrio é o nosso tema de hoje, povo. E o primeiro conceito que eu gostaria de discutir com você é o conceito de centro de massa. Galera, esquece a telinha aqui por um instantinho e vem comigo aqui. Centro de massa é o quê? É como se, olha só, centro de massa é um ponto num objeto, que é como se toda a massa do objeto estivesse concentrado naquele ponto. Se você colocar o dedinho ali, você vai conseguir equilibrar aquele objeto, inclusive porque você está com o dedinho no centro de massa do objeto. Fechou? Pode ser um sistema também, no caso. Pode ser lá, Sol, Terra. Existe um centro de massa nesse sistema, prof? Existe. E de fato, deixa eu te contar uma ideia. Eu vou contar. Talvez você não goste muito da informação que eu vou te dar. Mas assim, a Terra gira em torno do Sol? Tá certo, mas não tá completamente correto, né? A Terra gira em torno do centro de massa do sistema Terra-Sol, que fica dentro do Sol, sacou? Mas não fica exatamente no centro do Sol. Aí é que tá. Beleza? Mas centro de massa é um ponto no teu sistema ou do teu objeto que é como se toda a massa estivesse concentrada naquele ponto. Para te dar esse exemplo prático aqui, eu trouxe, ó, calma lá. Eu trouxe aqui, um cabo de vassoura. Professor do céu, o que você está fazendo? Que perigo, meu Deus. O que você está fazendo com esse cabo de vassoura aí? Pega aí, se você estiver em casa, se você estiver em algum lugar que tem uma vassoura perto, pega aí para mim um cabo de vassoura. Tá? Eu espero, vai lá. Não precisa esperar, né? Você pode dar pausa. Tá, e você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o cabo de vassoura, vai colocar 2 dedinhos assim só. Só os 2 dedinhos? Isso. E daí você vai aproximando um dedinho de cada lado. E o atrito vai fazer todo o job pra você, ó. Quando tiver mais atrito de um lado do que do outro, ó, naturalmente você consegue chegar, você vai conseguir chegar no centro de massa da vassoura, que fica aqui, ó. Fica mais ou menos no meio. Você que tá vendo de frente aí, fica mais ou menos no meio? Então, ó, se eu colocar o dedinho neste ponto, eu vou conseguir equilibrar a vassoura. Aê, professor! Por quê? Porque eu tô com o dedo no centro de massa do cabo de vassoura. A parte mais legal, se você tiver, coloca a parte de baixo da vassoura ali, aquela parte que você varre e tal, o chão, coloca aqui, ó. Quando você colocar aqui, você vai ver que não vai mais equilibrar no mesmo ponto. Ou seja, o centro de massa ele se move. Quando você colocar aqui o objeto, por aqui ser mais pesado, o centro de massa vai estar mais para cá. Você vai ter que fazer todo o sistema de novo e vai chegar no centro de massa aqui. Sacou a ideia? Mas é assim que você acha o centro de massa de uma vassoura. Legal? Show! Então, tá aí. Povo, agora se for um sistema, e se não for um objeto, mas um sistema, como calcula esse centro de massa? Professor, você vai dar aula com a vassoura agora? Não, vou jogar ela aqui de volta. Calma. Aí, show. Se for um sistema, imagine 3 objetos. Por exemplo, pode ser Marte, Terra, Júpiter. Professor, tem como a gente achar o centro de massa desse sistema? Tem. Como que eu faço para achar o centro de massa de um sistema de partículas? É simples, povo. Eu tenho que achar o X do centro de massa e o Y do centro de massa. Como assim? Se for em 3 dimensões, você pode achar até o Z do centro de massa. Daí você tem, quando você tem X, Y e Z, você tem uma localização no 3D, certo? Você tem uma localização no tridimensional. Como que você vai achar isso? Você vai fazer uma média ponderada. Ai, professor, já ficou difícil. Não, cara, média ponderada é isso aqui, ó. X do centro de massa, você pegar a massa do primeiro e multiplicar pela posição X do primeiro. Mais a massa do segundo, posição X do segundo. Mais massa do terceiro, posição X do terceiro. Sacou? Soma tudo e divide pela soma das massas. Isso é média ponderada. Beleza? Então, para eu achar a posição do centro de massa no eixo X, é só fazer essa continha aqui, professor. E no eixo Y, prof, é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que um tiquinho diferente. Porque você vai colocar a posição no eixo Y. Beleza? Daí pega a massa primeiro, posição do eixo Y. Massa segundo, posição do eixo Y. Massa terceiro, posição do eixo Y. Daí você vai encontrar um X do centro de massa e um Y de um centro de massa. Vamos supor que deu aqui, ó. Então você encontra o X e encontra o Y. Daí você consegue encontrar exatamente a posição daquele centro de massa. Se só houvesse esses 3 caras,
provavelmente eles estariam girando ao redor deste ponto, que é o centro de massa desse sistema. Sacou? Então é muito importante que você saiba esse conceitozinho aí de centro de massa. Ficou muito claro? Se for de um objeto, é só tentar encontrar aqui, ó. Só tentar encontrar a posição. Quando você conseguir equilibrá-lo certinho, daí você sabe a posição do centro de massa. Não consegui, tá? Depois eu vou tentar mais. Agora, se for um sistema de partículas, daí você tem que fazer essa continha aí. Show? Sabendo disso, vamos para o conceito de torque. Povo, torque é o seguinte. Olha só, com muito carinho, amor, compressão, olha agora. Imagine que eu tenho uma garrafinha e eu vou fazer uma força nessa garrafinha, olha só. Esquece aqui, vou fazer uma força aqui e uma força contrária aqui, assim, ó. A mesma intensidade, a mesma força, só que uma aqui, outra aqui. Pergunta, o que vai acontecer com essa garrafinha? Não sei, a mesma força? É. Ela vai ficar parada, não vai? Vai. Ela vai ficar exatamente paradinha como está aqui. Beleza. Agora, se eu fizer uma força aqui embaixo e essa força eu trago para cima, ó, trago para cima e faço uma aqui embaixo. Embora a força resultante seja zero, porque duas forças contrárias iguais, né? Embora a força resultante seja zero, ele vai se mover. Se eu fizer uma força igual aqui a esta força, eu vou girar o objeto. Então, o que vai ser o torque? Olha só, torque também pode ser chamado de momento de uma força. Momento de uma força. E o torque vai ser a capacidade que essa força tem de fazer um objeto rotacionar. Vou falar de novo. É a capacidade que essa força tem de fazer um objeto rotacionar. Isso é torque, isso é momento. E eu vou calcular esse torque ou momento da seguinte maneira. Olha só, vou calcular o torque ou momento assim, ó. Momento ou torque é igual a força vezes a distância até o ponto de apoio. Força vezes distância até o ponto de apoio. O que é torque mesmo? Capacidade que uma força tem de fazer um objeto rotacionar. Se liga. Pensa na porta. Pensa, professor, tem uma porta aí perto de você, olha para ela. Veja que o trinco da porta é o mais longe possível do ponto de apoio. Por quê, prof? Porque sendo o mais longe possível do ponto de apoio, o momento ele é grande. E o momento sendo grande, o que significa? Que ele tem maior capacidade de fazer a porta rotacionar. Ou seja, mais fácil de abrir. Se o trinco fosse mais perto do ponto de apoio, eu teria que fazer mais força para equivaler. Ó, teria que fazer mais força para equivaler. Beleza? Então, essa é a ideia de torque ou momento. Capacidade que uma força tem de fazer um objeto rotacionar. Vou pegar meu cabo de vassoura aqui de volta. Olha só. Tá, eu prendi o cabo de vassoura aqui entre os meus pés. Então, meu ponto de apoio está lá. Se eu fizer uma força aqui, eu consigo fazer ele rotacionar bem fácil. Se eu fizer uma força aqui, eu tenho que fazer uma força maior até para fazer ele rotacionar. E eu consigo sentir isso. Se você fizer isso aí na tua casa, ó, aqui é mais fácil. Não precisa nem fazer força, ele vai direto. Ó. Agora aqui não. Aqui eu preciso fazer mais força. Por quê? Porque se a distância é menor, o meu torque é menor. Se a distância até o ponto de apoio é maior, o meu torque é maior. Eu tenho maior capacidade de fazer um objeto rotacionar. Sucesso? Tudo bem? O que a gente está estudando aqui agora é chamado de estática. Estática quer dizer que as coisas têm que ficar paradas. Tá? Tá. Para algo ficar parado, só coloca aí para mim, ó. Algo ficar parado. Força resultante tem que ser igual a zero. E se força resultante for igual a zero, quer dizer que o objeto não translada. E momento resultante, ou torque resultante, também tem que ser igual a zero. Se isso for igual a zero, quer dizer que o objeto não rotaciona. Então, a partir de agora, tem que me preocupar com duas coisas. Ele não pode transladar, ou seja, não pode andar, normalzinho, e nem pode girar, para ele ficar estático. Fechou? Para ele não andar, ó, força resultante tem que ser igual a zero. Para ele não rotacionar, daí momento resultante tem que ser igual a zero, que é o que a gente está estudando agora. Torque. Show? Tudo bem? Deu para entender? Tranquilo? Bom, sabendo disso, um exemplo. Olha só, vou apagar isso aqui e vamos resolver este exemplinho. E esse exemplinho fala o seguinte.
Se você não entendeu ainda o conceito de torque, você vai entender agora. Uma promessa que eu te faço, que é o seguinte, ó. Sendo o bloco A de massa 20 kg, 20 kg, desprezando o peso da barra, então tem essa barra aqui e o peso dela não me interessa, tá? Qual terá que ser o peso de B, para que a barra fique em equilíbrio? Olhe com carinho para cá e eu já vou te ensinar uma maneira de resolver todas as questões de torque. Uma só, professor? Uma só. Todas as questões? Tô te falando todas as questões. Ó, eu tenho a barra, vou desenhar aqui lá. É a barra aí, né, professor? Desenha aí, desenha aqui. Aqui tá o ponto de apoio, beleza. Aqui tá o peso de A, PA. E aqui tá o peso de B, PB. PB significa peso de B, não é Paraíba, tá? É peso de B. Beleza. Eu tenho que aqui é 3 metros e eu tenho que aqui vale 4 metros. Beleza, prof? Tá. O que você vai fazer? Olha só. Todas as questões, todas, sem exceção. Quais forças agem naquela barra? Todas elas, desenha pra mim. Quais forças agem na barra? Tá, prof, tem este peso aqui, né, que é o PA. Tem este peso aqui, que é o PB. Ele falou para desprezar o peso da barra, mas se não desprezar, seria colocado no meio da barra, tá? E tem esta força aqui, que a gente chama de normal, né? Quando tá encostando em alguma coisa, a gente chama de normal? Normal, né? Tá ali. Então tem essas 3 forças. Beleza. Só que para esta barra ficar parada, olha só o raciocínio que elegante. Para essa barra ficar parada, o momento resultante, ou torque resultante, mesma coisa, o momento resultante tem que ser igual a 0. Olha isso? Então vou escrever, ó. Momento resultante tem que ser igual a 0. Isso quer dizer que ela não vai girar, tá? Isso quer dizer que o momento de todas as forças no sentido horário é igual a momento de todas as forças no sentido anti-horário. Pera aí, professor, que eu não entendi essa parte. Não tem problema. O que é momento mesmo? É a capacidade que uma força tem de fazer o objeto girar. Então, a capacidade que essas forças têm de fazer o objeto girar nesse sentido tem que ser igual à capacidade que essas forças têm de fazer o objeto girar no outro sentido. Se isso acontecer, ele vai ficar parado. Faz sentido? Então, momento no sentido horário tem que ser igual ao momento no sentido anti-horário. Show? Beleza. Daí o que você vai fazer agora? Coloca o dedinho no ponto de apoio lá. Coloca aí, na tua folha, né? Dedinho no ponto de apoio. Coloquei, professor. Tá. Esquece todo o resto e pensa nesse peso aqui. Se só existir o PA, só existe ele, para onde esta barra vai rotacionar? Ou seja, o momento dele é para o sentido horário ou anti-horário? Se só existir o PA, professor, tem que esquecer o resto, né? Isso. Só existir o PA, a barra vai girar nesse sentido aqui, né? Nesse sentido é anti-horário, professor? Isso, anti-horário. Então eu vou colocar aqui, ó, o momento de PA, vou colocar na coluna do anti-horário, beleza? E esse aqui, ó, outra força, a outra força agora. Se só existir o PB, vai fazer a barra girar, ela vai cair pra cá, né? Vai fazer assim, ó, né? Então, vai fazer girar no sentido horário. Então, o momento de PB é desse lado aqui, ó, momento de PB. Professor, e a normal? Normal não tem momento. Por que não tem momento? Porque momento é força vezes a distância. Essa distância é a distância até o ponto de apoio. Qual que é a distância até o ponto de apoio dessa força? É 0. Então o momento dela é 0. Ela não faria a barra girar em nenhum sentido, certo? E daí acabou, cara. Ó, momento é força vezes distância. Vou colocar aqui, ó. Força vezes a distância do PB, né? É igual a força do PA, que é o PA, vezes a distância do PA até o ponto de apoio, né? Acabou. Quanto que vale o PB é o que eu quero saber, certo? Peso de B. A distância do PB até o ponto de apoio vale 4 metros. Então fica PB vezes 4 igual a PA. Se tem massa de 20 quilos, o peso é 200 newtons. 200 newtons. E a distância do PA até o ponto de apoio vale 3 metros. Fechou. 3 metros. Ah, professor. Aí fica, ó, 600 sobre 4 PB vai ser igual a 600 sobre 4 dá quanto? 150, né? 150 newtons. 150 newtons. Tá aí. Que é o equivalente ao peso de 15 quilos. Uma massa de 15 quilos. Povo, olha que interessante, meu. Olha que legal. Isso aqui tem 20 quilos. Se eu colocar 15 quilos aqui, eu consigo equilibrar.
Por que consigo equilibrar, prof? Porque a capacidade desse cara fazer essa barra girar para cá é a mesma capacidade desse cara fazer a barra girar para cá. E por que ele tem menos massa? Porque quanto maior a distância até o ponto de apoio, ó, quanto maior o braço que a gente fala, quanto maior a distância até o ponto de apoio, menos força você tem que fazer. É menos, não menos, tá? Menos força você tem que fazer para abrir uma porta, para fazer um objeto rotacionar. Show? Tanto é, quando você vai trocar pneu do carro, você coloca a chave de roda lá, pum! E daí você faz força o mais longe possível com toda a força que você tem, que é o teu peso. Você faz força o mais longe possível do ponto de apoio. Por quê? Porque você teria um momento grande, uma capacidade de fazer o parafuso girar maior. Maior momento. Tudo bem? Fechou? O que eu gostaria que você lembrasse dessa aula? O conceito de torque. O conceito de torque é capacidade que uma força tem de fazer um objeto girar, rotacionar. Capacidade que uma força tem de fazer um objeto rotacionar. Para ele ficar parado, todas as capacidades de fazer girar no sentido horário tem que ser igual a todas as capacidades de fazer girar no sentido anti-horário. Beleza? Fechou. É isso. Acabou. Tudo bem? Bom! Mas, valeu, povo. Professor Deasca por aqui. Até a próxima. Tchau!